Olá, gente! Vamos falar novamente sobre os homônimos. Vamos dar uma retomada no que significa essa palavra. A palavra homônimo, ela é formada por dois elementos gregos. Homo, em grego, quer dizer igual. E o nomo quer dizer nome. Então, nós temos aqui, homônimo é o quê? Nomes iguais. São palavras que elas são iguais em certos aspectos, mas têm sentido completamente diferente. Vamos ver quais são os tipos de homônimos e quais são as suas características. Vamos lá. Aqui no quadro eu coloquei os três tipos de homônimos. O primeiro deles se chama um homônimo homógrafo. Sempre que algo tiver homo, quer dizer sentido de igual. E grafo, em grego, quer dizer escrevo. Isso é o verbo escrever em grego, que é grafém. Então, homógrafo quer dizer escrita igual. Vamos ver as palavras que são homônimos, homógrafos e que têm sentido completamente diferente. Vamos pegar aqui dois exemplos de homônimos homógrafos. Vamos pensar ali, né? Que nem ali, ó. Eu almoço às 12 horas e o almoço ficou bom. Aqui a gente tem duas palavras que são diferentes, porque uma é verbo e a outra é substantivo, mas elas se escrevem da mesma forma. Porém, elas se pronunciam de forma diferente, ou seja, elas são faladas de forma diferente. Como aqui, ó, eu almoço às 12 horas. Essa palavra aqui, ela tem esse o aberto, ou seja, quando tu abre bem a boca para falar, o ó. Ó, eu almoço às 12 horas. Embaixo aqui é o almoço ficou bom. Esse o aqui, ele é diferente desse o aqui quanto à pronúncia. Porque esse o aqui tu fala com a boca mais fechada. Então diz que esse o ele é fechado. É o almoço. Aqui é eu almoço. Então aqui nós temos duas palavras diferentes. Por quê? Essa aqui de cima é verbo, indica uma ação em um certo tempo. Eu almoço. Isso aqui é presente, é uma ação que está acontecendo no presente. E aqui é um substantivo. O que é um substantivo? Aquela palavra que dá nome às coisas que existem no mundo. O almoço é o quê? Aquele conjunto de pratos que nós comemos lá por volta do meio-dia, aquela coisa maravilhosa, arroz, feijão, carne, coisa assim, né? Então essas duas palavras aqui, ó, elas são diferentes, mas elas se escrevem da mesma forma. Aqui, ó, homografo, escrita igual. Elas têm a escrita igual, porém elas são faladas de forma diferente e possuem usos diferentes. Então nós temos aqui um caso de homônimos homógrafos, que são iguais quanto à grafia, porém são pronunciadas de forma diferente. Os tipos de homônimos mais numerosos são esse segundo tipo aqui, ó, homófono. O que é algo homófono? Lembremos que o homo é sentido de igual e o fono quer dizer som. Então, homófono é o quê? De som igual. Então, temos aqui, então, ó, vamos pegar... Os homófonos são os que têm maior quantidade de palavras assim. Que nem aqui, ó, homófono. Vamos ver aqui.
Aqui, ó, peguei até 3 palavras que são homônimas, homófonas. Relembrando, o que é algo homófono? Algo que tem o mesmo som, mas tem escrita diferente. Aqui, ó, sessão, sessão, sessão. Elas se falam da mesma forma, não é? Ó, a sessão do filme, a sessão de carnes, a sessão dos bens. Só que elas se escrevem, vocês estão vendo, de forma diferente. E também tem usos diferentes. Então, ó, esse sessão aqui com S, dois S, é algo que tem uma certa duração de tempo. Se usa para sessão de cinema, sessão de filmes, sessão de fotografias, né, sessão de fotos. Por quê? Porque é algo que se estende no tempo. Então, sessão com S, dois S, é algo que se estende no tempo. Agora, esse sessão com o cedilha aqui, ele é de um verbo, que é o verbo seccionar. O que é seccionar? É quando tu corta uma parte de algo maior. Então, seção com cedilha quer dizer o quê? Uma parte de algo que é muito maior. A gente tem, dentro dos supermercados, nós temos o quê? Várias seções. Só que seções com cedilha, ó. A seção de carnes, ou seja, a parte das carnes. É o departamento das carnes. E o seção aqui, com C e dois S, ele é do verbo ceder, com C, que é quando tu doa, quando tu dá algo a alguém. Então aqui, ó, a cessão dos bens, ou seja, a doação dos bens, é o fornecimento dos bens. Então aqui, ó, essas 3 palavras, elas são homônimas, homófonas. Por quê? Porque elas têm o mesmo som, porém têm escrita e uso diferenciados. E, por último, nós temos os homônimos perfeitos, que são aqueles que coincidem tanto na pronúncia, na fala, quanto na escrita. Só que o uso é diferente. Por quê? Porque vamos lembrar que as palavras que são homônimas, elas têm origens diferentes, elas se escreviam antes de uma forma completamente diferente. Mas com a evolução, né, da nossa língua, essas palavras acabaram se aproximando muito, seja na fala ou seja na escrita, né? Então, o que é um homônimo perfeito? É aquele que coincide tanto o som quanto a grafia, quanto a escrita, né? Vamos aqui pegar um exemplo aqui. Ó. Que nem aqui, ó. Eu cedo o lugar aos idosos. Aqui tem o cedo. Ó, chegou cedo. Cedo e cedo aqui, eles têm o quê? A mesma pronúncia e a mesma grafia, mas tem sentido completamente diferente. Porque esse cedo aqui, ele é uma forma do presente, do indicativo do verbo ceder, que é dar, doar. E esse cedo aqui, ele é aquele advérbio de tempo, né? São palavras que têm origem completamente diferente. Esse aqui ele vem do latim cedere. E esse aqui vem do latim situ, com C-I-T-U, situ, que era um advérbio também em latim. E a transformação para a nossa língua aconteceu com a transformação do T latino para o D no português, porque o T, quando ele estava lá no latim entre duas vogais, ele se sonorizou, ou seja, ele tornou-se uma consoante que vibra as cordas vocais. Porque o T e o D são duas consoantes muito próximas. Elas têm uma única diferença, que é a vibração ou não das cordas vocais. O T não tem e o D tem. Porque tu fala t, tu fala d.
O D vibra muito mais as cordas vocais. E isso aconteceu na transformação lá do latim para o português. Quando nós tínhamos consoantes que não vibravam as cordas vocais entre duas vogais, na passagem para o português, elas se sonorizavam, ou seja, elas se tornavam vibrantes, tá bom? Então a gente viu aqui os 3 tipos de homônimos. Retomando então, homônimo homógrafo é quando eles têm a mesma grafia, só que a pronúncia é diferente, só que a fala deles é diferente. O exemplo que eu dei, almoço verbo, almoço verbo e almoço substantivo. Homônimo homófono, que tem a mesma pronúncia, porém a escrita é diferente, que são os 3, seção, seção, seção. E o homônimo perfeito, que é aquele que coincide tanto na pronúncia quanto na grafia, quanto na escrita, que é o cedo do verbo ceder e o cedo advérbio de tempo.